A aula de ontem versou em Direito das Coisas sobre a Lei 14.010 de 2020, que inaugura o regime jurídico emergencial em razão do coronavírus aqui no Brasil. Esse microsistema é um diploma jurídico que trata de vários assuntos, contratos, trata de situação de despejo, trata de situações de diversas áreas do ramo jurídico. Mas o que nos interessa dentro do Direito das Coisas é, primeiro ponto, prazos de uso capião. Eles estão suspensos a partir do dia 10 de junho, dia da publicação desta lei, até o dia 30 de outubro desse ano, prazos de uso capião estão suspensos. Isso para qualquer espécie de uso capião constitucional urbano, constitucional rural, uso capião extraordinário, ordinário, uso capião familiar, uso capião indígena. Todas as modalidades de uso capião, o prazo está suspenso. Então aquela pessoa que tinha 4 anos ali exercendo posse, o prazo fica congelado e retoma depois do dia 30 de outubro deste ano. Outro ponto que alterou-se o regime jurídico para tratar de temas de condomínio foi justamente a possibilidade que tem o síndico de marcar uma assembleia virtual para cuidar de temas importantes. Todo mundo sabe que é preciso pelo menos marcar uma assembleia anual, assembleia ordinária, que vai tratar de temas como prestação de contas, como definição da taxa condominial, a chamada contribuição de despesas com o condomínio, e eleição do síndico, é um tema importantíssimo. Então ficou agora facultado a realização das assembleias virtuais até o dia 30 de outubro deste ano. É preciso então se movimentar, quem esteja aí em condomínio, quem seja o síndico de condomínio deve então marcar e organizar uma assembleia virtual para tratar desses temas. E atenção, não foi o síndico dispensado de prestar contas. Se ele não prestar contas, ele pode ser inclusive destituído. Isso está na lei, no seu artigo 12, parágrafo único. Então é preciso ter cuidado em relação a isso. Tá? Então fica aí a possibilidade desse mesmo síndico eleito anteriormente marcar essa assembleia até o dia 30 de outubro. Contudo, é preciso esclarecer que ele deve prestar contas, ele não foi liberado da prestação de contas de forma alguma. Bom, e também dentro de condomínio edilício, todo mundo sabe, isso foi divulgado, foi difundido pela imprensa, houve um veto da Presidência da República em relação àqueles poderes do supersíndico. Isso estava no artigo 11, ou a Presidência da República vetou, e a razão do veto é que isso poderia excluir a autonomia dos condôminos para decidirem o destino, né, sobre aglomerações, sobre eventos dentro do condomínio. E com isso, então, estabeleceu-se a necessidade, né, o síndico que é administrador, os condôminos que precisam regulamentar esse tempo de pandemia, a necessidade de marcarem justamente uma assembleia extraordinária para cuidar desses temas. Tá? Então, definir ali quais serão os limites, certo, das reuniões, limites de pessoas que podem frequentar os locais comuns, se vão frequentar os locais comuns, quais são as regras, né, de frequência em relação à churrasqueira, salão de festas, sala de convenções, eventuais academias que esse condomínio tenha. E também sobre o ingresso de pessoas nas áreas autônomas também. Então a gente sabe que condomínio edilício ele é dividido em áreas comuns e áreas autônomas. As áreas comuns são aquelas comuns de acesso aos condôminos, como hall de entrada, como salão de jogos, como os espaços de churrasqueira, etc., e quiosques. As áreas autônomas são aquelas áreas individuais, particulares, são os apartamentos desse condomínio edilício. Lembrando que condomínio edilício também é um termo bastante abrangente que engloba inclusive aqueles condomínios em lotes. Tá? Então, condomínio em loteamento, os antigos condomínios fechados são chamados de condomínio em lote, que é uma subespécie, sim, conforme a doutrina, de condomínio edilício. As mesmas regras servem para esse tipo de condomínio, então o condomínio em lotes também deve fazer a assembleia virtual, deve cuidar de tratar, né, esses temas durante a pandemia, sobre acesso a áreas comuns, acesso de pessoas outras nas áreas exclusivas. Cada condomínio, então, vai lidar com essas questões a partir dessa Lei 14.010 de 2020. Ok? São essas dicas aí que nós falamos sobre essa novidade legislativa interessante, que é o regime jurídico emergencial na parte de direito das coisas, tá certo, pessoal? Um abraço a todos.